Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana caracterizada por uma liquidez mais reduzida, com os Estados Unidos de fora no Thanksgiving Day de quinta-feira e na sexta-feira, Black Friday, a ter os Estados Unidos a meio gás, ou seja, só com meia sessão. Esta semana foi também uma semana com poucos pontos fortes em termos de eventos ou de dados económicos, e as atenções estiveram mais em cima das minutas que saíram tanto do Banco Central Europeu como da Reserva Federal dos Estados Unidos. As minutas da Reserva Federal dos Estados Unidos mostraram que foram mais dovish do que aquilo que Jerome Powell ao princípio teria apontado quando após a reunião da FOMC. De facto, as minutas continuam a apontar para uma taxa terminal que poderá ser um pouco mais alta, mas o ênfase das minutas foi muito mais para a diminuição do ritmo de subida de taxas de juros do que propriamente o acento tónico colocado por Jerome Powell na altura após a tal reunião. Os mercados foram muito mais impactados, por exemplo, no Banco Central Europeu, em que as minutas pela primeira vez reconheceram a hipótese, o Banco Central Europeu reconheceu a hipótese de uma recessão, mas ainda assim preocupa-se muito mais com a inflação do que propriamente com a situação do crescimento económico, e isso também foi visto, ou ouvido, melhor dizendo, nos vários discursos que foram ouvidos dos responsáveis do Banco Central Europeu, principalmente Isabel Schnabel, que foi uma vez mais hawkish de serviço, dizendo que não avançar com uma nova subida de taxa de juros de 75 pontos poderá ser complicado e poderá dar maus sinais aos mercados sobre as intenções fortes do Banco Central Europeu para controlar a inflação. Os mercados também estiveram bastante preocupados com a situação da China, com a Covid da China, em que a política de tolerância zero, que poderia estar, digamos, a abrandar, acabou por desaparecer, de facto, e manter-se com novas restrições e novos confinamentos na China, o que poderá ser um entrave ao crescimento económico global, para todos os efeitos. Claro que isto mesmo assim, nos mercados acionistas, acabaram por terminar positivos. A Europa ganhou cerca de 1%, os Estados Unidos dividiram-se entre um Nasdaq a ganhar 0,7% e o Dow Jones, portanto, empresas de crescimento a ganharem, empresas de valor a ganharem cerca de 1,7%. E na Ásia também os mercados terminaram positivos, com exceção da China, em que Hong Kong perdeu cerca de 2%. Por Portugal, o PSI ultrapassou a performance dos seus pares, nomeadamente na Europa, terminando a ganhar à volta de 1,9%, cerca de 2%, portanto, com a Navigator na frente a ganhar 5,9% e os CTT, os Correios de Portugal, a caírem cerca de 1,8%. Também quem perdeu, e perdeu bastante, foi o petróleo esta semana, que recuou cerca de 4%, isto em receios exatamente da situação da Covid na China, que possa levar a uma diminuição da procura de combustível do maior importador de petróleo do mundo, praticamente. Nos mercados cambiais, o dólar continuou a cair, o dólar continuou a corrigir e praticamente face a todas as outras demais divisas, nomeadamente o euro, que acabou sustentado com a tal dialética dos responsáveis do Banco Central Europeu, e o euro-dólar terminou à volta de 1,04. A Libra foi, digamos, uma das grandes ganhadoras, em que o euro-libra acabou em torno de 0,86 e o libra-dólar chegou acima de 1,21.
E o Yen, que continuou bastante resiliente esta semana, que terminou com o dólar Yen abaixo dos 140. Também ainda de salientar a subida de taxa de juros por parte do Banco Central Neozelandês em 75 pontos base, e que falou inclusive de chegar aos 100 pontos base de subida de taxa de juros, e isso foi dar aqui assim novo impulso ao dólar neozelandês, que acabou a semana a negociar face ao dólar a 0,62. Esta semana que vai entrar, as preocupações também vão estar, ou as atenções dos mercados vão estar essencialmente nos dados económicos, na inflação na Europa e nos non-farm payrolls nos Estados Unidos. Não vai ser uma semana também com muitos eventos para já conhecidos. Começamos nesta época festiva com liquidez mais reduzida e portanto com o fim do ano quase a aproximar-se, e os mercados vão estar obviamente uma vez mais bastante atentos a sinais que possam dar alguma pista para o que vai suceder nas próximas reuniões no Banco Central Europeu e no do Fed nas próximas semanas. Para isso vão ouvir com atenção os discursos que vão haver esta semana, tanto por parte de Christine Lagarde como por parte de Jerome Powell, e obviamente todos os outros que também se vão suceder, mas estes são de facto os mais importantes. Vão estar bastante atentos também exatamente para tentar tirar pistas e conclusões do que vai acontecer nas próximas reuniões. A inflação na Europa talvez seja o ponto mais importante em termos da zona euro, em que é esperada que haja um abrandamento da inflação dos 10,6% verificados em outubro para cerca de 10,4% neste mês de novembro. Nos Estados Unidos, o grande ponto serão os non-farm payrolls no último dia da semana, na sexta-feira, em que se vão estar à espera de cerca de 200 mil novos postos de trabalho, depois dos 261 mil do relatório de outubro, mas os mercados vão ter bastante mais com que olhar durante esta semana, porque além disso vamos ter, por exemplo, o indicador preferido do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index, em que também se espera que haja um abrandamento da subida dos preços de 0,5% para 0,3%. Estamos a falar de níveis mensais. Estamos também à espera do ISM Manufacturing, portanto, ou seja, do tecido empresarial manufatureiro, pelo ISM, que deverá cair abaixo da linha de 50 pela primeira vez já há algum tempo. E ainda temos os dados da JOLTS, ou seja, do mercado de recrutamento, em que as vagas de emprego poderão cair, ainda assim a continuar bastante elevadas e em bastante maior número do que os inscritos no desemprego, embora isso vá tender um pouco a baixar na medida em que cada vez há mais despedimentos, e isso nós tivemos vindo a verificar durante a última semana. E além disso ainda temos dados do setor imobiliário, que obviamente também o Fed estará a olhar com atenção, e portanto os mercados também estão a ver mais pistas sobre o que poderá suceder nas próximas reuniões. Para já é tudo, uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estaremos novamente. Até lá!